Então, vamos dar início então, a esta nossa conversa de tarde sobre psicologia e medicina chinesa. Pois, eu há pouco perguntei, não sei se há aqui alguém de medicina chinesa, não? Não tenho vergonha de dizer. Não, ok. Sintam mais à vontade também. Bem, de facto, para alguns, se calhar pode ter sido um pouco estranho esta junção entre a psicologia e a medicina chinesa. E isto porquê? Porque nós ainda temos uma visão sobre a medicina chinesa muito restrita, ou seja, normalmente para as dores, normalmente osteoarticulares ou musculares, etc. E a medicina chinesa é muito, muito mais ampla do que isso. Inclusive, a nível da psicologia, e iremos ver isso, que conseguiu compreender, explicar determinados aspectos do ser humano que foi necessário muitos séculos para nós introduzirmos na medicina chinesa. Quem no Ocidente soube muito bem interpretar a perspectiva, digamos, da psicologia da medicina chinesa foi Jung, Carl Gustav Jung, e que trabalhou muito com o aspecto da psicologia da medicina chinesa. Então, não me alongando na introdução, porque vou ter que ser um bocadinho sintético, senão vai-se prolongar, já que a medicina chinesa é extremamente complexa para o ocidental por norma. Isto porquê? Porque nós temos uma visão muito das coisas em gavetinhas. Colocamos, isto pertence a esta gaveta, isto àquela. E os chineses, eu costumo dizer, os ocidentais são retilíneos e os chineses são curvos. E, portanto, as coisas não são tão rígidas como nós estamos habituados a nível do Ocidente. Bem, uma das coisas importantes de nós entendermos porque que estes elementos, porque que a psicologia faz parte também da medicina chinesa, é que para a medicina chinesa não existe uma diferença entre aquilo que faz mover as nossas emoções, inclusive os nossos pensamentos, e aquilo que faz mover o nosso corpo. Como eu digo ali no final daquele slide, a medicina chinesa trabalha na base da energia, aquilo que é chamado Qi na medicina chinesa. E ao passo que na medicina ocidental, quando falamos de tratamento, etc., do corpo, falamos de uma visão mais ou menos mecanicista do corpo. Então, para a medicina chinesa, em que a base de funcionamento é a energia, pois essa energia é a mesma que move-nos integralmente, ou seja, a medicina chinesa tem uma perspectiva integral do ser humano. Não que fisicamente somos um e funcionamos de uma maneira, emocionalmente de outra e mentalmente de outra. Não, somos um, que se move em diferentes planos ou em diferentes graus de vibração dessa mesma energia, desse mesmo Qi, mas é o mesmo que faz mover tudo em nós. Então, a medicina chinesa não só já falava há muitos milhares de anos sobre a questão das doenças psicossomáticas, assim o nome que damos no Ocidente, ou seja, de como o psiquismo pode afetar e somatizar-se no plano físico, mas inclusive fala de como alterações no plano físico, ou seja, de funcionamento corporal, pode alterar o aspecto psíquico e mesmo mental. Então,
queria deixar, e de uma forma simples, porque isto é muito mais amplo, mas de uma forma simples, esta ideia da concepção da medicina chinesa do ser humano como um todo, e funcionando como um todo, e se há uma perturbação numa das partes, digamos, do ser humano, isso vai repercutir em todos os aspectos do ser humano. Por isso, não fala apenas de doenças psicossomáticas, mas somático-psíquicas também, ou seja, como um todo. E eu não vou ser exaustivo na questão digamos, do aspecto teórico da medicina chinesa, ou filosófico, se quisermos, da medicina chinesa, embora seja a chave fundamental para o entendimento da medicina chinesa. Mas há algumas ideias que eu vou colocar que penso que serem importantes para entendermos o que vamos depois falar a seguir. Uma das noções é a noção de unidade. Ou seja, que esta unidade, que é o Tao, está escrito Tao, não é erro. Esta é a forma, antigamente escrevia-se com Tao, na transcrição, digamos, para o nosso idioma, mas já há bastante tempo, mas passou a ser Dao, e, portanto, mas lê-se Tao. Essa ideia de unidade fala-nos, pois, que não só nós, mas todo o universo parte de uma unidade. Basicamente, a ideia é que tudo surge de um conceito anterior a toda a manifestação da vida, que é este conceito de Wu-Chi. O Wu-Chi seria como que o ovo do mundo. Ou seja, antes de qualquer manifestação. E esse zero, que é assim que é chamado, dá origem ao um. Por isso, nesta frase de Lao Tse, penso que já ouviram falar, que diz: o Dao produz o um. E o um compreende o dois. Ou seja, dessa unidade se manifesta a polaridade. Ou seja, o yin e o yang. Mas essa dualidade, yin e yang, não é estática. Está aqui o branco e o preto. Como tudo na vida, nada é eternamente branco, nem eternamente negro. O branco se vai, sendo muito simples, o branco se vai sujando e escurecendo, e o preto vai perdendo a cor. Ou seja, que as coisas estão em constante mudança. O dia se transforma em noite, a noite se transforma em dia. Então, o que diz é que esse 2 dá origem ao 3. E o 3 é o símbolo que nós conhecemos perfeitamente, muito divulgado, que normalmente dizemos que é o yin e o yang. Sim, é verdade, mostra o yin e o yang, mas aquele símbolo chama-se Tai Chi Tsun e que significa, pois, esse movimento da dualidade, que é a própria vida. Ou seja, que não é separado, mas está em inter-relação o yin com o yang. Mais à frente já vão perceber porque é que eu estou a explicar isto, porque senão é difícil de entender o restante. Então, yin e yang, que pode ser o preto e o branco, o masculino e o feminino, o dia e a noite, ou seja, toda a dualidade, porque toda a vida se expressa de uma forma dual. Essa dualidade não é absoluta. Por exemplo, se nós dizemos esta sala é escura ou é clara? Em relação a quê? Claro. Ou seja, sempre o yin e o yang é em relação a algo. Ou seja, tem um ponto de referência. Não há yin absoluto nem yang absoluto. E isto para nós já é estranho ocidentais. Tem que ser ou yin ou tem que ser yang. Depende da relação que estabelecemos com as coisas. Então, yin e yang refere-se também
o yin ao estado mais denso da energia, do Qi, e o yang ao estado subtil dessa energia. Seria, por exemplo, em nós, e os chineses falam desta relação, por exemplo, na nossa Constituição, o sangue seria o yin e a energia, ao Qi, seria o yang. E, portanto, que yin e yang são duas expressões de uma mesma realidade. Bem, e isso ajuda-nos a perceber os ideogramas que formam o yin e o yang. Aqui temos o ideograma que forma o yin, aqui temos o ideograma que forma o yang. Sem me alongar muito, mas de certeza que já repararam, tanto num como no outro, tem aqui estes 3 quadradinhos na vertical. Isto representa um muro, com as pedras que formam o muro. Ou seja, o que querem dizer com este ideograma é que, ou com este radical do ideograma, é que tanto o yin como o yang são os construtores do universo. Tanto um como o outro são construtores. No caso do yin, o que vemos aqui é um telhado e como se fosse uma sombra. Ou seja, relacionado com o aspecto obscuro, sombrio. Aliás, só por curiosidade, yin, traduzido literalmente, significa o lado sombrio ou a vertente sombria de uma montanha. E yang significa a vertente luminosa de uma montanha. No caso do yang, que está associado depois à luz, à vitalidade, ao movimento, aparece o sol e aparecem umas raízes, representando esse movimento, as raízes que se estendem na Terra. Então, yin e yang são duas expressões de uma mesma realidade e que se complementam. Ou seja, para os chineses, o fato de ser uma dualidade não estão em conflito, mas sim em complementariedade e em interação. Bem, o conceito de Qi, penso ser importante também falar antes de tudo o resto, é que Qi nós normalmente no Ocidente traduzimos como energia, mas para a China isso não é completamente assim. Qi é aquilo que está para além da forma física e da forma energética. No fundo, aquilo que Einstein vai falar, como a matéria se converte em energia, a energia se converte em matéria, já os chineses falavam, alguns milhares de anos antes. Ou seja, que Qi pode estar num estado vibratório mais denso e ser matéria, ou num estado mais acelerado, mais vibrante e ser energia. Portanto, Qi tem esses dois elementos. É por isso que o ideograma, sabem que a escrita chinesa é muito explícita, quando se entende, que mostra isso. Tem aqui este símbolo, ou este radical do ideograma de Qi, que representa um grão de arroz. E, pois, o arroz é a substância, por excelência, na China. Então, representa o aspecto material. E este radical que aparece aqui representa a tampa de uma panela e vapor a sair. Ou seja, representa o lado de movimento, porque a tampa sobe, não é, pelo vapor, não é? Portanto, o lado subtil do Qi. Então, o ideograma de Qi já nos fala disto, como ele se pode manifestar de uma forma ou de outra. É por isso que dizia no início que esse Qi é o mesmo que vai
alimentar as nossas emoções, o nosso físico, o nosso mental. Depois temos outra noção que é importante, porque vamos ver os 5 temperamentos segundo a medicina chinesa e que estão relacionados com os 5 movimentos, aquilo que normalmente chamamos de 5 elementos. E podemos chamar de 5 elementos no sentido simbólico, porque são como símbolos. Mas para os chineses é mais do que um símbolo, refere-se de 5 movimentos energéticos. Ou seja, a energia é uma, é Qi, e pode estar em 5 estados vibratórios. Esses 5 elementos, que, pois, em princípio, já os conhecem, e começamos pela madeira, porque normalmente começamos pela primavera, que é o que corresponde à madeira, e que, quando os chineses referem-se a madeira, não referem a madeira cortada, mas sim plantas. Isso muitas vezes nos confunde. Esta noção do elemento madeira é elemento vivo, é as plantas. E este movimento expressa o quê? Ou que simboliza, já que pode ter muitos simbolismos. Só para terem uma ideia, a mesma filosofia, as mesmas ideias que estão de base da medicina chinesa estão em todas as ciências tradicionais chinesas, Feng Shui, por exemplo, assim como na arte, na pintura, na poesia, ou seja, há uma unidade de pensamento na China onde estes mesmos princípios se expressam de forma diferente. Daí que há muitas formas de os ler, interpretar e utilizar. Então o elemento madeira expressa, no fundo, a expansão, a energia expansiva. Porque o que é que acontece, como mostram aqui estas setas, o que é que acontece com as plantas? Elas se expandem em todas as direções. As raízes, a copa, ou seja, apesar de não vermos as raízes, é como se tivéssemos outra árvore debaixo de terra. Então, é como expansão em todas as direções. Então, este movimento madeira significa isso, expansão, que está relacionado com o crescimento, criação, nutrição, etc. Depois temos o elemento fogo. E o elemento fogo, como mostram as setas aqui a subir, é de elevação. É por isso que eles foram tirar este símbolo do fogo. Fogo, não sei se não façam experiência, mas acho que toda a gente entende, se nós virarmos qualquer fogo, seja de que forma for, para baixo, ele sempre se vai virar para cima. É o único elemento que não sofre essa força de atração para a Terra. Então, por isso, representa o sentido de elevação, ou energia de elevação, que está, por isso, associado com a ação, com motivação, criatividade, etc. E que vamos ver isso expresso nas personalidades fogo, ou nos temperamentos fogo. Depois temos terra. O elemento terra, utilizado na China, não tem a mesma correspondência com os 4 elementos de terra utilizados cá no Ocidente. Se quiserem, depois eu faço aqui uma relação rápida com os elementos do Ocidente, porque não são exatamente os mesmos. A terra é o elemento, de alguma forma, central, é chamado como que o 5º elemento, que seria no Ocidente associado ao éter. Este 5º elemento, esta terra, representa a ciclicidade das coisas, onde se dão todos os processos de transformação. Portanto, não representa a terra como suporte, mas local de transformação. Por isso está associado o movimento energético terra com geração, ciclicidade, estabilidade, solidez e confiança em termos de ideias que lhes estão ligadas. Depois temos o metal. A energia metal, ou movimento metal, é precisamente o oposto do movimento madeira. Enquanto que madeira se expande por todos os lados, o movimento metal é de concentração. É por isso que os metais têm tanta solidez, tanta resistência. Portanto,
e que representa, em termos de ideia deste movimento energético, coesão. Está relacionado com a abundância, é o elemento já agora da riqueza na China. Daí, só por curiosidade, as portas serem redondas, porque tem a ver com o elemento metal, e portanto atrair riqueza. Portanto, podem começar a abrir portas redondas para atrair riqueza. Está relacionado, por isso, com a abundância, com o êxito, sentimentos fortes, perseverança, etc. E, por último, o elemento água, que, se nós dissemos há pouco que o fogo está sempre a procurar a verticalidade, a água está sempre a procurar por onde penetrar. Deixamos cair água e ela vai tentar, por qualquer buraquinho, penetrar. Então, o seu movimento energético reflete a penetração, profundidade, que pode estar relacionado também com aspectos mais psíquicos, com sensibilidade emocional, a comunicação, etc. Estes são os 5 elementos. Já agora, e rápido, mas para curiosidades ou satisfação de curiosidades de alguns, a correspondência entre os 4 elementos ocidentais, ou os 5, que é terra, água, ar, fogo e o éter, como 5º elemento. À terra ocidental corresponde, na China, o metal. A água corresponde à água, aí corresponde. O ar, no Ocidente, corresponde ao elemento madeira, da China. E o fogo, ao fogo. E o éter, à terra da China. Depois destes 5 elementos, ou 5 movimentos, e uma pequena reflexão, que acho que é interessante, pegando também no ideograma do o Qing, que significa esses 5 movimentos, que é este ideograma que está aqui, em que U significa 5 e Qing significa, o ideograma mostra pés que se vão alternando, como se fosse caminhando. Então é esta ideia que se avança, ou que a vida vai avançando na base do Yin e do Yang, na base dessa dualidade. Os 5 movimentos estão na própria concepção chinesa do ser humano. Este é o radical Da, que significa homem na China, e que com as suas 5 pontas, 2 em baixo, 2 aqui e uma em cima, procura representar esses 5 movimentos no próprio ser humano, que numa das suas referências é a própria vida. Começa com madeira, nascimento, crescimento, amadurecimento, imortalidade, interioridade e morte. Então, este radical é muito interessante, porque ele é composto por quê? É composto por um movimento que é vertical, um movimento horizontal e um terceiro elemento que é onde se cruzam estes movimentos. Mas este movimento, digamos, vertical, na verdade aparece em 2 traços. Então representa precisamente caminho yin e yang, dualidade de caminho, que passado esta linha do horizonte, digamos aqui assim, porque aqui seria a terra, ali o céu, temos já um só caminho, ou seja, se fundem numa unidade. Mas aqui, na vida, não é? Em toda a manifestação, temos esse caminho dual. Este traço horizontal reflete algo muito próprio da natureza humana, que é a relação de nós com o outro, de nós com o mundo, e que representa este mesmo traço. Então,
E temos o centro, que é, no fundo, a nossa consciência ou aquilo que vai crescendo de todo este processo de caminhada e da relação entre nós e o mundo, entre nós e os outros. E daí, este centro como se fosse o coração, ou consciência, ou o Shen, que iremos ver, que está associado com o coração, aquilo que vai, ao mesmo tempo, conduzindo e, ao mesmo tempo, crescendo de todo este processo de interrelações. Vamos então, depois destes elementos que penso que era importante falar para se entender, vamos estudar as 5 personalidades segundo os 5 movimentos. Né? E aqueles bonequinhos já nos dão uma ideia, né, de como, ou dá uma forma do temperamento que está associado a cada um daqueles elementos. Para a medicina chinesa, não é assim tão simples, e apesar de irmos ver estes 5 movimentos, ou estes 5 temperamentos, porque nos dizem que cada um deles vai ter relações com todos os outros. Ou seja, na verdade que se encontram 25, ou se podem encontrar 25 modalidades de temperamentos na base destes 5 movimentos. É evidente que não vamos fazer isso e vamos ver os 5 personalidades relacionadas com estes 5 movimentos. E dizer depois que dentro de cada uma destas personalidades, destas 5 personalidades, existe sempre essa dualidade, Yin e Yang. Ou seja, que as 25 se decompunham em 50. Só para uma noção também rápida, que estes 5 elementos movem múltiplas coisas. Por exemplo, eu não vou ver para todos, mas, por exemplo, pegar no madeira, a emoção que está relacionada com o elemento madeira é irritabilidade. O azedo é o sabor que está associado com a madeira. Cada um tem um sabor, um órgão, etc. O órgão é o fígado e a víscera é a vesícula biliar. Eu não vou aqui estar a fazer a distinção entre um órgão e uma víscera. Se no final alguém quiser perguntar, responderei. Também há um sentido que está associado a cada um destes movimentos. Um tecido, um sistema e uma estação também. Só para terem uma ideia, já ouviram falar de alguém que tem maus fígados? E o que é que essa pessoa que tem maus fígados, o que é que apresenta para nós dizermos que tem maus fígados? Não tão maldosa. Mau humor. Sim. Mas é aquilo que está ali escrito. Irritabilidade. Qualquer coisa, explode-se. E nós dizemos, este tem maus fígados, não é? Qualquer coisa, explode-se. Porque, de facto, existe uma relação entre o fígado e a irritabilidade, que iremos ver. Também, talvez não vejam tão claramente, mas é normal pessoas que estão sob um estado de tensão, de irritabilidade, etc., muito grande, começar a sentir pressão nos olhos, um peso nos olhos, e às vezes os derrames que acontecem e que têm a ver com esse estado de tensão do fígado, ou da energia do fígado, melhor dizendo. Também já ouviram dizer que as pessoas que ruminam muitas ideias têm a tendência a ganhar úlceras.
Nunca ouviram? Pois, o que está associado ao estômago, vejam aqui, é a preocupação. As pessoas são muito preocupadas, ruminam muitas coisas, pois afeta o estômago. E assim por aí adiante, né? Sem fazer uma análise de todo o quadro. Bem, vamos começar pelo temperamento Madeira. E primeiro caracterizar um pouco o que nos diz este elemento Madeira. Então, a essência, digamos, de característica do elemento Madeira é, para além da expansão que vimos há pouco, é a capacidade de expressão, sua criatividade, ou seja, gosta de expandir as suas ideias. Por isso, tem muito a ver com o desenvolvimento de todos os seus potenciais. Normalmente as pessoas de temperamento de Madeira não conseguem expressar muito o seu potencial. Têm também alguma capacidade intuitiva, porque como estão muito ligadas e expandem-se muito para fora, essa capacidade de percepção. E eu não vou prender-me tanto com os aspectos que vêm a seguir. Vocês vão lendo alguns dos elementos que eu coloquei mais relacionados com a medicina chinesa para terem uma ideia, mas que eu não vou falar tanto sobre isso. Isso sim, dizer que está ligado com o fígado e vesícula biliar, são, portanto, órgão e víscera que estão associados ao elemento Madeira, e por isso as funções próprias do fígado são afetadas com as emoções, aos temperamentos próprios, e principalmente quando em desequilíbrio, que a pessoa de temperamento Madeira possui. Esclarecer um ponto que se calhar pode não ser muito claro e que deveria ter dito provavelmente no início. Não se trata, por exemplo, há pouco falava da irritabilidade, não se trata porque num momento tive um pouco de irritabilidade, não é isso. Quando o nosso tipo emocional se prolonga. Como? Torna-se um padrão, exatamente. E então, aí sim, começamos a afetar o movimento energético que lhe está associado. Está relacionado com o fígado, com o armazenamento do sangue, e daí que problemas circulatórios estão muitas vezes relacionados com o elemento Madeira, e dos tendões, ou seja, as pessoas que são muito deste temperamento de Madeira tendem a contraturas musculares, a espasmos noturnos, por exemplo, como a descarregar de tensões que estão muito associadas. Bem, temperamento de Madeira em estado de equilíbrio, ou seja, os elementos que são próprios do temperamento de Madeira. Eu coloquei aqui porque para a medicina chinesa cada temperamento se vai refletir também nos traços físicos, porque esse temperamento vai ser construtor da nossa própria constituição física de certos traços. Eu logicamente não ia falar sobre isso, não. Prolongava-se, seria um seminário e não uma conferência, mas existem traços, coloquei só a foto, a imagem, para ficarem com alguma ideia. Então, temperamento de Madeira são expansivos, são joviais, porque são sempre muito vitais, curiosos, têm curiosidade, bons estrategas, são normalmente bons generais, tomam decisões de forma fácil, lá está, por isso, bons estrategas, têm um forte sentido de independência, não gostam de ser
como que presos ou bloqueados, competitivos, confiantes, de autoconfiança e, ao mesmo tempo, ousadia, ou seja, capacidade de enfrentar e de ir a novas situações. Na polaridade Yang, portanto, vamos ver agora quando isto se desequilibra, em que pode entrar na polaridade Yang ou na polaridade Yin. Pois a Yang, portanto, penso que ficaram com uma ideia do que seria o Yang e o Yin. A Yang torna-se em intolerância, irritabilidade, impaciência, distração, porque estão sempre, ou seja, como é excesso, distração, desatenção, egoísmo e agressividade. Ou seja, torna esse seu lado impetuoso de ir à procura de novas situações, de querer afirmar as suas ideias, em excesso, torna-se num processo de agressividade e muitas vezes não respeitando o outro e o espaço do outro. Como é que isto tudo se manifesta num desequilíbrio Yin? Incapacidade de realizar, sentido de frustração, normalmente aquela pessoa que fica com muita retenção sobre as ideias, dificuldade de expressar, ou seja, todas as suas emoções, ideias, sentimentos ficam travados. E isso dá muitas vezes, provoca enxaquecas e outros sintomas que estão associados com esse, ou seja, já não dispara para o outro. Essa energia que era lançada como a bilis, não é? para o outro, lança sobre si próprio. Não é? É como um veneno que fica e não é lançado. Portanto, muita contenção em expressar sentimentos, ideias, etc. E por isso tende à depressão e ao mau humor. Porque parece que tudo está contra eles. E depois raiva, muitas vezes, neste caso de forma dissimulada, quase como sarcástico, porque tem um sentimento de revolta dentro por não conseguir expressar essa sua carga emocional. Temperamento madeira, pois tem maior dificuldade em lidar com as emoções, porque tudo tem uma intensidade, como vimos, uma intensidade grande. Então, expressando para fora ou para dentro, as emoções têm intensidade para as pessoas de temperamento madeira. E tendem, por isso, entre o Yin e o Yang, a oscilar entre dois extremos. É um pouco a síntese, de alguma forma, do que vimos. Entre a ira e cólera e a contenção excessiva, num extremo ou no outro, confiantes, impulsivos ou medrosos, vontade de superação ou bloqueio face às adversidades. São pessoas que, no aspecto Yin, pois qualquer bloqueio ou qualquer adversidade lhes torna um bloqueio. Excessivamente controladores, tal general que falava, ou de perda de controle. A tendência é, pois, ter tudo sob controle, ou então chegar ao outro ponto e deixar de controlar-se e de controlar completamente as suas atitudes. A rigidez exterior, que seria a polaridade Yang, ou a rigidez interior. Ou seja, tende à rigidez nas polaridades. O temperamento de fogo, que representa no fundo
ou o elemento fogo, ou o movimento fogo, está relacionado com a consciência, a nossa consciência. Nesse sentido, recordem-se que eu disse há pouco do centro, lá do ideograma do homem, pois como se fosse aquele que capta os sentidos e se une com a própria vida. Tem a ver com o sentimento de fusão, de união com a vida. Se virmos como o fogo, que tem essa forma de ir procurando a unidade. Simboliza também o amor, a alegria. A alegria é uma dos elementos ou das expressões emocionais próprias deste movimento de fogo, que em descontrole, já iremos ver, se torna em euforia, que é diferente da alegria. E, portanto, está relacionado também com essa capacidade de irradiar os nossos sentimentos. O elemento fogo está relacionado com o órgão coração, e eu não tenho ali, mas já agora com a víscera, é o intestino delgado, e que é responsável também na medicina chinesa pela circulação, tal como nós o sabemos, pelos vasos sanguíneos, e que é aquele que guarda ou que suporta o Shen, a mente, que já iremos falar a seguir sobre o que é isso do Shen. Ou seja, é o suporte da mente. Quando o coração está perturbado, a mente fica perturbada. E pode gerar, ou seja, se o suporte deixa de alguma forma, conter o Shen, a mente, se pode gerar delírios e a dificuldade em concentrar, em fazer fluir naturalmente os nossos pensamentos. Bem, vamos lá. Temperamento fogo, mas ali o bonequinho, em equilíbrio, pois são comunicadores, porque o fogo tem que expressar-se, tem que sair. Tem muita expressividade, normalmente pessoas muito expressivas, expressam-no tanto expressando os seus sentimentos, as suas emoções, como também, por norma, muito expressivos em termos corporais de todas as emoções, ou seja, muita linguagem corporal. São otimistas, isto em equilíbrio, porque em desequilíbrio já iremos ver. São extrovertidos, idealistas, tem muito a ver com esse aspecto do Shen, que já iremos ver. Espontaneidade, sociáveis, carismáticos, flexíveis, afetuosos. Ou seja, o aspecto de ligação é muito forte entre o temperamento fogo. Na polaridade de Yang, pois vamos ver isto tudo ao excesso. Excitado em excesso, ou seja, tem a ver com a tal ideia de euforia que dizia há pouco. Dificuldade em focar-se nas coisas. Invasivo. Eufórico, que já disse. E como é todo muito para fora, ou seja, queima muito, tem tendência a gastar as suas energias e por isso a entrar em períodos de depressão, de exaustão e que, inclusive, chamada doença bipolar, pois tem muito a ver com desequilíbrio da energia fogo. Mas eu não vou falar de patologias hoje, que não é o objetivo. A polaridade Yin
Caracteriza-se por viver demasiado no mundo dos sonhos, ou seja, dificuldade em passar dos sonhos à realidade, vive num mundo de fantasia, sério, ou seja, triste, melancólico, desinteressado, seja pelos relacionamentos, pela vida, começa a isolar-se, sentimento de solidão e de não conseguir amar nem ser amado. Esta questão, e tinha evitado dizer no início, mas penso que pode ajudar neste ponto. Para a medicina chinesa, estes excessos e estes defeitos estão relacionados com carência ou plenitude energética. Isto é, com um vazio da energia ou um bloqueio. Então, quando nós bloqueamos, surge, ou seja, é como algo que, sei lá, imaginem um tanque que não consegue ir vazando a água e começa a transbordar por fora. E um vazio que é, pois, há um buraco maior do que a água que entra, e então vai ficar vazio. E por isso, a necessidade de equilíbrio que é de fluir naturalmente, havendo sempre um equilíbrio. Aliás, a imagem da água é a imagem por excelência utilizada na medicina chinesa, um pouco em geral, que representa o Qi e o fluir do Qi. Inclusive, dizem que é uma imagem que eu acho interessante, se nós temos uma quantidade de água que corre imenso, imaginem uma cheia, arrasta as coisas e, portanto, não vai fortificar os solos, mas vai arrancar tudo. Se retemos a água, essa água que retemos, imaginem, somos muito egoístas e temos medo que a água nos falte e retemos numa presa, não é? Ou num tanque. Pois, essa água, se mantivermos aí, o que é que vai acontecer? Estagna e, com isso, fica imprópria para consumo, não é? Fica quinada, etc. Então, tanto o excesso de fluxo como a estagnação são as causas de perturbação para a medicina chinesa. Estes são os dois aspectos sobre os quais sempre se trata em medicina chinesa. Ou por vazio, ou por plenitude. Se não há nenhum nem outro, então está em equilíbrio. Então, estes são os extremos que estão relacionados também com o Yin e com o Yang. Temperamento de fogo, pois tem muita dificuldade em lidar com o sentimento de rejeição. Oscila entre os extremos de compulsivamente alegre e miserável, ou seja, entre um extremo e outro, excessivamente sociável e aberto ou isolado e fechado, hilariante ou sério, excessivamente vulnerável ou excessivamente protegido e monótono ou instável. Portanto, estes são, digamos, os 5 elementos de síntese desta polaridade do elemento fogo. Elemento terra está relacionado com sentimento de estabilidade, um sentimento de praticidade, ou seja, são pessoas muito, muito práticas, são pessoas que têm muito cuidado para com os outros, uma necessidade de se nutrirem, e não só de nutrição física, mas, ou seja, é como algo que necessitam sempre de se alimentar, seja mentalmente, seja emocionalmente, depois depende já das características da pessoa, mas uma necessidade de nutrição.
e está relacionado com a análise e a contemplação, já que o movimento terra, que está associado com o estômago, vou avançar, está associado com o órgão baço e com a víscera estômago, tem muito a ver com o aspecto da reflexão, refletir. E por isso são muito contemplativos, por norma, as pessoas de temperamento terra. O bonequinho correspondente ao temperamento de terra, e que reparem, se forem estando atentos e procurando fazer a relação, pois facilmente encontramos estes elementos que temos vindo a falar e a característica física. Se não podem ir fazendo relação com os vossos conhecidos, etc., e tentando encontrar. Embora, lá está, por vezes seja muito mais complicado, porque se chegamos aos 50 temperamentos, não é? Em equilíbrio são organizados, porque lá está, são muito metódicos, refletem muito sobre as coisas, analisam muito as coisas, são detalhistas, carinhosos e solidários, porque são de facto muito afetivos, muito de cuidado com o outro, por isso prestativos, racionais, lógicos, aspecto de pensamento que disse, metódicos, reflexão, análise, críticos, introvertidos, porque têm tendência de facto a pensar muito sobre as coisas. Na polaridade Yang, são excessivamente maternais, ou seja, são aquilo que em gíria assim se pode dizer lapa, ou seja, sempre dando pouco, ou seja, exageradamente colado ao outro, exageradamente com cuidado sobre o outro, tanto exageram. Têm necessidade de reconhecimento da sua generosidade, fomentam a dependência, lá está, porque gostam que o outro fique dependente, que é para eles poderem ajudar, que é para, ou seja, não são propriamente de fazer, faz em frente, não, não te preocupes, eu ajudo-te, tal. São, portanto, muito neste sentido de criar dependências deles próprios, ou para com eles próprios. São controladores, possessivos, sentido de intromissão, porque lá está, são sempre precisas de alguma coisa e tal, o que te aconteceu, portanto, muito intromissivos. Medo de rejeição e solidão. Na polaridade Yin, lá está, como são relacionados com a reflexão, com o pensar, ponderação excessiva, ou seja, ficam pensar, ruminar, é a expressão que nós normalmente utilizamos na medicina chinesa, é pensamento ruminante, não é? Como as vacas com erva, não é? Ficam a dar voltas, e portanto é essa tendência de ficar a dar voltas ao pensamento. Portanto, excessivamente em ponderação e pouca ação, preocupações infindáveis, ou seja, não podem viver sem preocupações. Portanto, mais preocupações e menos ações no temperamento Yin de terra. Pensamentos desconectados da realidade, os pensamentos repetitivos, e pouca ligação ao seu próprio corpo, ou seja, um pouco de descuido, tendem a descuidar-se de si próprios, porque lá está, como estão muito virados para o outro, para fora, pouca atenção, ou seja, têm pouca atenção para com si próprios. Das maiores dificuldades do temperamento terra é entrar em conexão com as suas próprias necessidades. Ou seja, como é tão conectado com os outros,
não se percebe, e logicamente isso não é bom, quando não percebemos as nossas necessidades, porque não podemos cuidar e desenvolver-nos a nós próprios. E oscilam entre estes tais 5 elementos de síntese, entre a incapacidade de oferecer apoio aos outros e sufocantes, excessivamente maternais. Carência excessiva ou supressão das necessidades. Independência excessiva ou dependência excessiva. Disperso ou dificuldade em agir e sentimento de bloqueio. E o último, incapacidade de fixar raízes e dependência da segurança do lar. Portanto, síntese do elemento terra. Temperamento metal. Vamos quase chegar ao fim dos temperamentos. O movimento ou temperamento metal está relacionado com este... não sei se recordam das setinhas há pouco do metal, que iam todas para o centro. Então, um sentido... perdão. Há um forte sentido de unificação das experiências, do conhecimento, ou seja, procura criar uma unidade, e por isso eu dizer aqui unificação com a verdade, no sentido de procura reter, puxar todas as experiências para que daí possa construir uma ideia, uma verdade, um determinado elemento. Vou avançar esta parte. Está relacionado com o órgão pulmão e a víscera é o intestino grosso. Pulmão, e daí que há uma forte relação entre patologias do pulmão e temperamento metal, ou os fatores emocionais metálicos. Só para uma ideia, isso está provado, são estatísticas ou elementos que nos grandes momentos de crise social, etc., da humanidade, casos de tuberculose subiram exponencialmente. E isso tem a ver com o estado de melancolia, de tristeza que se gera nesses períodos históricos. Ou seja, o excesso de tristeza desenvolve patologia do pulmão. É como uma pessoa que não consegue respirar, emocionalmente, mentalmente e fisicamente. Então, temperamento metálico em equilíbrio são pessoas introvertidas. Lá está a tal força centrípeta do metal, que faz que se tornem introvertidos. São bons economistas, porque lá está, custa-lhes fazer sair, porque o seu sentido é de entrar, de centrar. Por isso têm essa característica de saber economizar, não só o dinheiro, mas são bons economistas, gestão de energia, etc. Observadores, pelo seu aspecto mais introvertido e pelo seu aspecto de estar centrado, observam bem, normalmente captam facilmente pequenos elementos. Inteligência, descrição, analítico, sensível, intuitivo, calculista. Por vezes exagerando e tornando-se frio. Na polaridade Yang, são pessoas com ideias muito precisas, rigidez, pessoas com rígidas, ou seja, pouco flexíveis nas suas opiniões, nas suas ideias. Lá está o metal, rigidez. Teimosia, claro, mesmo dizendo-se que um teimoso nunca teima sozinho. Sentido teimoso, porque não quer sair do seu ponto. Convicção, avareza, portanto estamos a ver a polaridade Yang. Obsessão meticulosa,
falta de criatividade, lá está, o sentido de estar preso ao centro, não lhe permite expandir e ser criativo. Dificuldade em lidar com as mudanças, lá está, faz sair dessa solidez. Apego às mágoas, monólogos, negatividade, etc. Bem, polaridade yin. Introversão excessiva, medo da perda, está, que se opõe à sua natureza, que é de depois não largar nada, desconfiança, viver muito no passado, ou seja, naquilo que retém, pois se apega, como é de reter, se retém más experiências, más emoções, etc., se apega a elas e depois vive nessa memória. E basicamente das maiores dificuldades das pessoas de temperamento metal é a desconexão com os outros e a desconexão com o mundo, porque se centra muito sobre si. Então, dificuldade em estabelecer comunicação, em se ligar aos outros e ao mundo. Os 5 pontos em que oscilam, dos dois extremos: atitude defensiva ou atitude melindrosa, ou seja, melindra-se na polaridade yin, melindra-se por tudo e por nada. Melindrar-se, suscetibilidade, busca o isolamento ou então desesperadamente a conexão com os outros. Resignação e inércia ou trabalho excessivo. Sentir-se impuro, ânsia por buscar essa pureza. Indiferença ou agitação profunda. Portanto, os 5 aspectos. Síntese. E o último, se têm estado a contar, o último dos temperamentos, água. A água está relacionada, depois, como o movimento que vimos há pouco, de penetrar, muito relacionado com a capacidade de ir de encontro aos objetivos. Penetrar-se nas coisas, de ir, penetrar-se, chegar à matéria, realizar e estabelecer contacto. As limitações que normalmente tem estão relacionadas com o medo, principalmente todo o medo à mudança. E está relacionado com o órgão rim e com a víscera bexiga. Pois, só para aliviar um pouco aqui de tanta informação, pois, sabem o que é que acontece a alguém que apanha um susto muito grande, ou seja, um medo muito grande? Não tenham vergonha de dizer. Urina-se. Sim. Desta relação entre o medo e a bexiga, que cria como que um bloqueio, e o órgão deixa de ser bem alimentado e, portanto, deixa de funcionar. E não vou falar sobre o rim, que... Temperamento água. São pessoas normalmente muito simpáticas, hipersensíveis, porque lá está, penetram muito facilmente, têm capacidade dessa comunicação fácil, então hipersensíveis, solidários, diplomatas,
seja o sentido de ligação, de comunicação, é uma das grandes facilidades do temperamento água. De adaptação também, que é necessária à diplomacia, como a água, não é? Não é como o metal rígido, não, a água se adapta. E destemidos. Porque, se por um lado tem o problema do medo, iremos ver, por outro, podem, no polo oposto, ser destemidos. Porque a coragem está também relacionada com o elemento água. São criativos, desafiadores, no Yang, capacidade de adaptação e empreendedores. Na polaridade Yin, são sensíveis, tendência para a hiperemotividade e descarregam baterias, já que o rim é a nossa bateria energética. Portanto, tendência a descarregar na polaridade Yin facilmente essa bateria energética. As maiores dificuldades para o temperamento água é lidar com as ameaças, ou seja, com algo que pode sentir como pondo em perigo, numa situação de perigo. Se gera de uma forma como que um bloqueio, um pânico nos temperamentos água. Vamos oscilar entre dois extremos, que é dado a correr riscos ou cautela em excesso. 2, confiança em excesso ou desconfiança em excesso. Intimidação ou tranquilidade. Impulsividade ou falta de impulso. Agitação, paralisia. De forma, chegamos à caracterização dos quadros, de forma simples, dos 5 temperamentos. E temos aqui um quadro síntese de tudo isto, que nos mostra os elementos psíquico-emocionais positivos e negativos de cada um dos elementos. Madeira, coragem, valor, no elemento positivo; no negativo, cólera, irritabilidade, nervosismo. Fogo, alegria de viver, sentir-se bem consigo mesmo, perdoar-se, ou seja, ter um sentido de estar tranquilo consigo mesmo e entender-se, ser razoável. Nos elementos negativos, loucura, euforia, busca de prazeres desmedidos, ou seja, faz parte dessa necessidade eufórica, irracionalidade, riso exagerado. Normalmente, aquelas pessoas têm um riso demasiado exacerbado e descontrolado, há, por norma, alguma, digamos, alteração da energia fogo e, portanto, com algumas alterações podem ocorrer. Elemento terra, elemento positivo, reflexão profunda, pensamentos tranquilos e ordenados. Elementos negativos, obsessão, lá está, quando essa reflexão se torna obsessiva, ideias circulares, preocupações. No elemento metal, tanto que está relacionado com o pensamento, a reflexão, nos aspectos positivos, meditação, discernimento, pensamento amadurecido. No negativo, entrar na melancolia, ficar na melancolia, tristeza, pessimismo, não ver saída para as coisas. Na água, elemento positivo, a vontade e o sentido de continuidade. No elemento negativo, cobardia, medo. Bem, vamos ver algo prático de tudo isto, de alguma forma, no sentido de como se trabalha na medicina chinesa, mas também que nós poderemos, no fundo, trabalhar independentemente, ou mesmo sem colocar agulhinhas nos pontos, sem utilizar fitoterapia, sem utilizar alguns dos elementos da medicina terapêuticos da medicina chinesa, mas que todos nós podemos trabalhar de outra forma.
Então, estes 5 elementos, para os chineses, se organizam ou se estabelecem relações entre eles. Um deles é a chamada lei de produção, que vemos aqui, e que nos diz, pois, que a madeira gera o fogo, ou seja, que o elemento madeira vai alimentar, é chamada a mãe do fogo. É sempre este elemento que dá origem é chamado elemento mãe e o outro elemento filho. Porque é da madeira, pois, que vai nascer o fogo. O fogo vai fortalecer a terra. As suas cinzas, etc., vai para a terra, vai fortalecer. E a terra vai gerar os metais no seu interior. Portanto, a terra gera o elemento metal e o metal vai enriquecer, que são os minerais, a água. Portanto, é nesse sentido que é visto. E a água vai alimentar a madeira. E assim se estabelece o ciclo. Isto, evidente em termos simbólicos dos elementos, é o que vimos, mas é o que se passa em termos de uma energia para com a outra. Ou seja, que é a energia madeira, está relacionada com o fígado, com a vesícula biliar, que vai alimentar o fogo. Ou seja, coração, intestino delgado, assim como, não interessa, porque há mais 2 órgãos, mais um órgão e uma víscera, que é este mestre coração e triplo aquecedor. Portanto, se há alguma perturbação, por exemplo, no elemento madeira, ele vai afetar o fogo. E em medicina chinesa, pois, muitas vezes não se trata o elemento que está, digamos, a manifestar alterações, mas, por vezes, na origem, a mãe é que não está a conseguir amamentar bem o filho. Não é? E outras vezes é o filho que está a mamar demasiado e a deixar a mãe cansada. E então, por vezes, depois tem que se educar o filho, ir ao elemento gerado e não ao gerador. Bem, o que é que isto nos interessa para aqui hoje? Pois se nós fizermos uma relação entre as emoções e começando na perspectiva negativa de cada elemento, pois se nós deixamos a cólera desenvolver-se, isso vai gerar o quê? Forma de loucura. Ou seja, vai afetar o elemento ou o movimento fogo, que é o seguinte. A loucura vai afetar o elemento seguinte, não sei se recordam qual era. Ou seja, vai tornar-nos obsessivos, deixarmos de ver as coisas com claridade, não conseguimos pensar claramente sobre as coisas. E quando não pensamos claramente sobre as coisas, nos tornamos obcecados, gera-se depressão em nós. Forma de tristeza, melancolia, depressão. E isso o que é que vai gerar? Medo, pânico, de tudo. E assim, sabemos como um estado negativo pode começar a gerar todos os outros. Então, pois para a medicina chinesa, há que quebrar este ciclo de alguma maneira e tentar perceber onde está a origem. Porque, por vezes, aquilo que estamos a ver manifesto não é, ou seja, é de facto uma manifestação ou um resultado e não a causa do desequilíbrio. Mas também no aspecto positivo. E primeiro negativo, que é para ficarmos com uma boa impressão seguinte. Se nós desenvolvemos o valor, a coragem, o que é que isso nos origina? A alegria de vida.
Ou seja, olhar a vida de forma alegre, temos um sentido positivo, etc. da vida. Se desenvolvemos isso, o que é que vai acontecer? Vamos olhar bem as coisas, pensar tranquilamente sobre as coisas e retirar uma boa reflexão das experiências e da vida. Se temos isso, pois nos vai permitir discernir as coisas. Ou seja, em vez de ficarmos num sentido fechado, triste, etc., vamos poder olhar, pensar, discernir válido, não válido, etc. Com o sentido de discernimento, vamos dar um sentido, uma direcionalidade à vida. E com essa direcionalidade, com esse sentido de vida, pois vamos ter coragem e assim se alimenta o ciclo. Mas, para além desta sequência, os chineses dizem-nos que os elementos se controlam uns aos outros. Ou seja, há um princípio de controle, que é a chamada lei de inibição. Então, o que é que acontece? A água apaga o fogo, ou a água controla o fogo. E peço que, para além do aspecto real de como funcionam os elementos, de pensarmos que estamos a falar de símbolos de vibrações energéticas ou de estados energéticos. Tanto que é assim que funciona na medicina chinesa e assim como utilizamos para simbolizar a água H2O, eles utilizam, pois, um símbolo para designar um movimento energético. E peço desculpa de me repetir, mas é para não esquecermos isso e ficarmos perdidos nos elementos em si. O fogo funde o metal, ou seja, controla o metal. E o metal, o que é que acontece? Corta a madeira, controla a madeira. E a madeira vai tirar a energia à terra. E a terra absorve a água. E desta forma se controlam. E se todos estão bem, está tudo controlado. Se há um deles que está em excesso, pois vai destruir, por exemplo, sei lá, se a água está em excesso, vai apagar o fogo. O que é que isto significa em termos de emoções? Digam-me vocês. Se a água está em excesso, e portanto, no aspecto negativo, o que é que vai acontecer ao fogo? O medo, o que é que vai gerar? Como? Não bem, cólera é mais a madeira. Loucura. Exatamente. Vamos ver, então, loucura pode ser controlada por quê? Pelo sentido da vida. Ou seja, se desenvolvemos, se estamos num momento meio, enfim, de alguma loucura, encontrar um sentido para a vida faz-nos diminuir e, portanto, estabilizar essa loucura. Se nós estamos em depressão, o que é que controla o metal? Recorda-se? O que é que destrói o metal? Fogo. Então, a alegria de vida tira a depressão. E então, temos que estimular o fogo para controlar o metal. A cólera, como controlamos a madeira? Metal, cortar. Ou seja, com discernimento, retiramos a cólera. Calmamos. Obsessão.
através do valor e da coragem. E o medo, pois, através do pensamento tranquilo. Desta forma, terra controla água. E aqui teremos, pois, esses 5 relações. Para além destas relações de controle, em que nós normalmente pensamos sempre, se temos um excesso de um lado, temos que ir para o outro. Isso controla, mas não é harmónico. Ou seja, para além de 2 pontos que se podem equilibrar, ou melhor, que se podem harmonizar ou controlar, há que encontrar, sim, o ponto de harmonia. Então, é isso que também vamos ver agora em termos de emoções. Valor e coragem ajudam a compensar o medo. Mas o que equilibra e que ajuda que o medo não se apodere é o pensamento tranquilo. Ou o bom discernimento. Quando temos cólera, perdão, que apareceu-nos ao mesmo tempo, alegria de viver, mas o que é que vai, na verdade, realmente controlar a cólera? Ou seja, o que é que vai harmonizar? Qual é o elemento harmónico? O discernimento. A loucura é acalmada pelo pensamento tranquilo, mas o ponto de equilíbrio que temos que encontrar é o sentido da vida. E assim, sucessivamente, fazendo um triângulo, o ponto de equilíbrio. Como se fosse o fiel da balança. Ou seja, nem cair para um lado nem para o outro. O fiel da balança é esse terceiro ponto, esse terceiro elemento. Se tomaram nota, depois podem se entreter depois em casa a fazer o joguinho. Só em forma de síntese, as perturbações que as emoções podem causar em termos corporais. A raiva adoece o fígado, já falámos sobre isso. A tristeza, os pulmões, também já demos um exemplo. A angústia, o estômago e as tais úlceras. O stress, o coração. E o medo, os rins. As 5 entidades viscerais eu não vou ter já tempo, então eu vou passar muito rápido como uma síntese. Estas 5 entidades viscerais que são um elemento que na prática da medicina chinesa no Ocidente muitas vezes é muito pouco considerado, inclusive certos cursos passa quase por de cima, são muito importantes. Porque estas 5 entidades viscerais são como que os 5 corações de todo o nosso lado emocional. São chamadas também pelos chineses as 5 almas. Porque esta ideia de 5 almas, porque todas as dimensões e todos os 5 movimentos têm como que uma alma em nós. Então, estas estão aqui e que estão relacionadas com os 5 elementos. O Shen, que está associado com o coração e o fogo. O Un, que é a entidade visceral associada com o fígado e com o elemento madeira. O Zi, com o elemento água e o rim. E o Pó,
com o pulmão e o I com o baço. Então, estas 5 entidades viscerais, a mais que aparece de facto, e por isso no título aparecia Shen, porque os outros, o Shen é como que o governador, os outros são como que o general, o ministro, os soldados, é verdade. E aliás os chineses utilizam essa expressão para cada um deles. E o Shen é como que o imperador. Então, pois não vou só pôr aqui, se quiserem ir lendo enquanto eu vou falando. O Shen representa, no fundo, a nossa consciência, a nossa claridade de ideia, de pensamento. O Shen é muito importante para a medicina chinesa. Diz que a primeira coisa que um terapeuta de medicina chinesa deve fazer é observar o Shen do paciente. E a observação do Shen tem a ver com tudo aquilo que se reflete nele e que está associado com a vivacidade, com o brilho dos olhos, com a vitalidade do cabelo, enfim, uma série de coisas que têm que ser observadas. Não é preciso dizer, oh, diga-me lá, como é que está o seu Shen? Não. Observar através das manifestações. E porquê? Porque se diz que o Shen, ou um bom estado do Shen, pode ser elemento fundamental para curar qualquer doença. Um Shen débil, dificilmente a pessoa tem mais dificuldade em recuperar. Está mais abatida. Mesmo nós sabemos, hoje, em termos da medicina ocidental, o quanto isso se reflete na imunidade, etc., no sistema imunitário e tudo isso. Diz que é, por exemplo, fundamental para esse aspecto de tratamento. O Shen é considerado como que a consciência, ou o elemento mais sútil, mais elevado que o homem possui em si, por isso associado com a consciência. E eu falo aqui do ideograma do Shen, que vou dar atenção mais aqui do lado direito, porque acho que é importante, que está ali em cima. Apesar de poder não parecer, representa como que um homem em unidade, como se fosse um eixo que o atravessa. E aqui são 2 braços com as mãos desta forma. Como, não sei se há aqui alguém que faz Tai Chi, Qigong, em que o centro é o umbigo, e as mãos que fazem depois todo o equilíbrio entre o céu e a terra. Portanto, o Shen é este elemento de coesão, de unificação e que está na base de toda a nossa postura perante a vida e, pois, naturalmente, perante nós próprios, os nossos acontecimentos. Bem, não tenho tempo para desenvolver um pouco mais sobre o Shen e vou falar só um pouco de cada um deles. O Un, que está associado com o fígado, é chamada alma etérea, e que tem a ver com o fluxo da energia. Ou seja, digamos que é a alma energética ou vital do ser humano. Está também associado com os sonhos, daí que, por exemplo, perturbação a nível do sono, muitas vezes são perturbações do Un, e há que atuar no seu equilíbrio. Tem a ver também com a capacidade de relaxamento, já que a vida é como um pulsar, e se deixamos de pulsar a um ritmo, pois criamos bloqueio. E isso, se
refere tanto a nível físico, daí que falava há pouco das contrações musculares, etc., quanto a nível mais interno e psíquico, ou seja, deixarmos de ser capazes de relaxar. Temos de ter momentos de tensão na vida, mas também saber relaxar. Então, o UN está relacionado com esse duplo movimento. E, como dizia, está relacionado com o sono. E esta frase, que é de um livro clássico da China, que é O Segredo da Flor de Ouro, que diz: de dia ele mora nos olhos, não sei se recordam, provavelmente não, mas os olhos têm a ver com o fígado e, portanto, têm a ver com o sentido de estar ligado ao mundo, e à noite o UN está no fígado. E por isso os pesadelos, sonhos agitados, etc., muitas vezes têm a ver com perturbação do UN. Bem, pois... O pó, peço desculpa, mas o pó tem a ver com a alma corpórea. Enquanto que antes vimos da alma vital, o pó tem a ver com a alma corpórea. Diz que é, por isso, a consciência mais antiga, digamos assim, do ser humano, tem a ver com os instintos, com a capacidade de resposta, ou seja, como uma alma animal, digamos assim. O pó, e que está associado com o elemento metal, não sei se repararam há pouco, e portanto que por isso se relaciona com uma força centrípeta. Os sentidos em geral são regidos pelo pó, embora cada sentido, como vimos há pouco, está relacionado com um dos movimentos. A regência geral está relacionado com esta alma visceral, esta entidade visceral que é o pó. O I, que está relacionado com a capacidade de discernir as coisas, e recordem-se que, como está relacionado com o baço, com o elemento terra, portanto, com o pensamento, capacidade de reflexão, de discernir, de diferenciar as coisas. Portanto, é muito importante. O I está intimamente relacionado com o bom Shen, no sentido de que só esta boa diferenciação, esta capacidade de separar as coisas, de analisar, pode dar uma boa compreensão e uma boa ligação do Shen para com o mundo. Portanto, está relacionado com opiniões, com os nossos pensamentos, ou seja, com capacidade de distinguir. Enquanto que o Shen, se vocês viram no início, falava da mente, mas no sentido de consciência, ou seja, no sentido unitário, este aspecto Yin é como que uma mente analítica, ou seja, como mais um aspecto de racionalização das coisas, não uma mente tão unitária, tão subtil como o Shen. O I, com mais algumas coisas que vamos passar. O Zi, que está associado aos rins e, portanto, ao elemento água, é chamada também a força de vontade ou a alma de vontade ou de determinação. E, por isso, eu gosto muito do ideograma do Zi, porque mostra um homem erguido sobre o coração. Aqui embaixo simboliza o coração e aqui um homem atento
erguido em cima e que representa, por isso, o coração guerreiro ou o coração valente. Sentido de liderança, sentido de vontade de ir. Portanto, sinónimos de são vontade e persistência. E para terminar, uma frase que, pelo menos, reflete a intenção da construção desta conferência, que diz, é um provérbio chinês que diz: se houver um general forte, não haverá soldados fracos. Ou seja, se nós tomarmos atenção, cuidado, no sentido de bem nutrir, no sentido de bem equilibrar, de bem harmonizar o nosso general interior, ou seja, a nossa identidade, pois não vamos ter nenhum dos nossos elementos fragilizados, mas vão estar bem coordenados por nós. Então, o que é que faz um bom general para com os seus soldados? Estar atento. E se vê algum sinal de fragilidade, pois entusiasmar, incentivar, criar espírito de união, não estás sozinho, tens outros elementos a lutar contigo na vida. Então, é importante nunca esquecermos e nunca deixarmos a decisão, as decisões da vida aos nossos soldados. Ou seja, às nossas emoções, aos nossos impulsos, porque eles estão para estar ao serviço de alguma forma de um general. E esse general somos nós próprios, a nossa própria identidade interior. Então, por fim, agradecer a vossa paciência, quase de 2 horas, e se, duvido que haja com este tempo vontade, mas se houver alguma pergunta que queiram fazer, pois estou à disposição. Se alguém necessitar de sair, também estejam à vontade. Não é?